Então, boa tarde a todos os que estão aí desse lado a ouvirem-nos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Migra pela capacidade que tem de congregar e reunir doentes e a formação que estão empenhados em fazer para que eles tenham conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, das suas doenças. Finalmente, agradeço também à Roche pela sempre boa vontade e disponibilidade que tem para apoiar ações deste género. Eu hoje, dentro de um grande tema que é o caminho do doente, irei falar em geral da referência e do acompanhamento na consulta da especialidade, portanto eu não vou falar aqui especificamente de celeias ou de enxaqueca, o Migra pode levar a essa confusão, mas não, vamos falar de temas gerais e de medidas gerais. E para quem não me conhece, eu chamo-me Isabel Luzeiro, trabalho no Hospital da Universidade de Coimbra, onde sou a coordenadora da Unidade de Celeias e atualmente sou também a presidente da Sociedade Portuguesa de Neurologia. Quando um doente se põe a pensar e tem uma doença qualquer, a primeira pergunta que normalmente lhe surge é quando é que continua no seu médico de família ou quando é que vai recorrer a uma consulta diferenciada. As razões para recorrer a essa consulta são N, são múltiplas, e cada caso é um caso. Cada vez mais nós centramos os nossos cuidados em cada doente e não nas doenças gerais, até porque a doença em geral pode ter diferentes graus de evolução e diferentes manifestações e diferentes respostas, portanto, depende muito do doente. Quando há necessidade de um diagnóstico urgente, rápido, então aí o doente não vai para a consulta, mas vai para a urgência. Exceptuando esse caso, mandamos o doente para a consulta quando há dúvidas no diagnóstico, quando achamos que o diagnóstico está bem, mas não há resposta ao tratamento, quando, apesar da medicação e das medidas de cuidados terapêuticas e não medicamentosas, está a ocorrer a cronificação do caso, quando há muitas outras patologias que podem dificultar o tratamento ou camuflar algumas manifestações, e, finalmente, quando o doente se sente inseguro e pede para ter uma outra opinião de um médico diferenciado na área. Tudo é válido, temos que ouvir o doente e, como já disse, cada caso é resolvido um a um. O que é que não é válido? O porque sim. Isto não é justificação. As outras justificações e razões são analisadas uma a uma. Depois, se falam com o médico de família e decidem que deve ir a um hospital, vem outra questão, que é a que hospital é que me vou dirigir? Como vocês sabem, até há uns anos atrás, já alguns, havia as chamadas áreas de residência e, portanto, o doente só podia recorrer àquele hospital específico. Desde 2016, que não é assim, apesar desta norma não estar muito divulgada, mas há livre escolha e circulação dos doentes. Portanto, ele pode ir ao hospital que quiser, independentemente da sua área de residência, para fazer a primeira consulta, e o médico de família tem possibilidade de marcar qualquer um. Portanto, pode ser de Coimbra e querer ir ao Algarve, ou ser do Algarve e querer ir ao Minho. Pode fazê-lo. Claro que a apresentação das alternativas que o médico vai fazer ao doente vai fazê-lo prioritariamente por essa proximidade geográfica que falávamos agora, e depois há um outro item a que se atende, que é o tempo médio de resposta ao pedido da consulta. Portanto, os tempos médios são importantes, o doente quer ser atendido rapidamente e, portanto, dentro da área geográfica vai-se ver quais é que têm mais facilidade de acesso e quais é que têm menos. Mas a última palavra é sempre do doente. A que o hospital deve então recorrer? Porquê? Porque há hospitais que são chamados médico-cirúrgicos e que não têm a maioria das especialidades. Depois há hospitais intermédicos que têm algumas especialidades
e, finalmente, há hospitais que têm consultas mais diferenciadas. Portanto, recapitulando, sabendo os hospitais que têm menor taxa de espera, o doente pode deslocar-se prioritariamente a esse hospital por ser isso que lhe interessa, ser atendido rapidamente, ou optar por ir ao mais próximo, ou, neste último caso que eu estava a referir, um que seja mais diferenciado na área da sua patologia. Por exemplo, se tiver cefaleias, e se houver um hospital da zona que trabalhe em cefaleias, mas que não tenha os cuidados todos, não tenha as técnicas todas, e haja outro que tenha mais técnicas, mais gente, mais facilidade de instituir tratamentos diferentes, o doente pode escolher ir ao C, ao último, que é o mais diferenciado, em detrimento do B. Portanto, o doente está aqui sempre no centro destes cuidados médicos. E ele pode dizer assim, então, mas como é que eu sei qual é que é o tempo de espera para cada hospital? O médico de família tem sempre acesso a essa informação dentro da sua região, ou seja, dos 10 hospitais mais próximos, portanto, na sua área geográfica e para além dela, até contabilizar de 10 hospitais, eles vão ter essa informação. Se o doente não quiser estar dependente do seu médico de família, ele próprio quiser fazer a pesquisa, pode fazê-lo através do portal do SNS. Vai à área de consulta e pesquisa tempo de espera. E vai ver qual é para cada hospital e para cada consulta, ou no caso da cirurgia, para cada cirurgia. Como já referi, os cuidados não são iguais em todos os hospitais. Isso vai depender muito da diferenciação do hospital ou, não exclusivamente do hospital, pode haver um hospital, por exemplo, grau 2, com uma diferenciação maior numa determinada consulta, grau 3, mas a consulta, quanto mais diferenciada, maior a capacidade de resposta que tem em termos de terapêutica e de pessoal dedicado para fazer essa consulta. Os que têm maior grau de diferenciação são os hospitais terciários. Por exemplo, aqui, o Chuc, aqui nesta zona, temos já Aveiro, temos Leiria, mas o Chuc é realmente um hospital terciário. Em Lisboa há vários, dou o exemplo de Santa Maria, no Porto, São João, em Braga, o Hospital de Braga. Portanto, o que é que isto quer dizer no hospital terciário? É um hospital para onde normalmente são drenados os doentes que são vistos primariamente noutros hospitais aos quais não se consegue resolver os problemas. Esses são os hospitais terciários. Portanto, tem muito mais gente a trabalhar, tem áreas dedicadas para cada patologia e tem normalmente também tratamentos muito mais diferenciados. As equipas de abordagem são normalmente multidisciplinares. No caso da neurologia, e vamos imaginar que é uma consulta de Parkinson, vai à consulta de Parkinson, tem uma consulta também, por exemplo, com um fisioterapeuta para ajudar na parte da mobilização, na parte motora, tem um psicólogo ou um psiquiatra para ajudar nas alterações depressivas do doente, enfim. Tem às vezes enfermeiros para administrar terapêutica. Para cada necessidade de cada patologia, há então uma unidade dedicada a essa patologia. O que é que vocês pensam e imaginam que são os objetivos gerais da consulta? Provavelmente já todos pensaram sobre isso. Quando vão à consulta, esperam respostas. Muitos dos doentes escrevem então as perguntas num papelinho, ou numa agenda, ou no computador, ou no iPad, e levam ao médico para obter respostas. Para termos respostas, temos que conseguir primeiro realizar certos atos
e fazer certos tipos de inquéritos. Certo tipo de inquéritos. O que é que nós temos que fazer? Primeiro, tentar diagnosticar qual a patologia. O doente, quando vai ao médico, não vai dizer assim, eu tenho enxaqueca, eu tenho Parkinson. Não, vai dizer, eu tenho dores de cabeça, são pulsáteis, são latejantes, tenho náuseas, tenho vômitos. Ou eu andei deprimido, eu não cheiro, eu tenho dificuldade em dar as voltas, eu tenho um tremor. É isto que nós queremos ouvir, porque compete-nos a nós fazer o diagnóstico. Diagnosticar a patologia é a nossa obrigação. Depois, avaliar o impacto que essa patologia vai ter na vida do doente, não só em termos físicos, mas psicológicos, em termos de dor, impacto de vida, em termos de impacto de vida social, familiar, enfim, toda a sua vida, em todas as áreas. E depois de termos isto feito e termos noção do doente que temos perante nós vamos oferecer uma terapêutica. Essa terapêutica deve obrigatoriamente ser explicada ao doente, objetivar quanto tempo será o tratamento, se é a vida toda, se é 3, se é 6 meses. Após o tratamento, o que é que vamos esperar e quais são os efeitos secundários da medicação ou do tratamento na vida do doente, se isso traz limitações, se não traz, se tem formigueiros, se tem vômitos, se tem náuseas. Portanto, tudo isso deve ser muito partilhado por doente, porque é desta partilha que resulta a vontade, o que nós chamamos a adesão do doente ao tratamento. Se não disserem que o tratamento que de início, que dá tonturas, que dá náuseas, que dá vômitos, o doente vai para casa, começa a fazer o tratamento é muito incapacitante e o doente abandona literalmente o tratamento. Se começa, por exemplo, a fazer, imaginem, um tratamento e o tratamento está a resulta 2 meses, o doente acha que anda muito bem. Se o médico não explicar que tem que fazer 6 a 8 meses, o doente ao fim de 2 meses para e quando volta à consulta já não faz qualquer medicação. E, portanto, o médico tem que estabelecer um plano com o doente. E depois desse plano estabelecido e de haver regras de parte a parte, deve comunicar e articular-se em termos de rede com os médicos de família ou com outras subespecialidades para onde vai enviar o doente ou até outras especialidades, dizendo qual é o seu plano, o que é que o doente pensou e o que é que pretende de outra subespecialidade ou que o médico de família atue, como é que ele atua e que, quando precisar, tenha à sua disponibilidade sempre este especialista para lhe dizer, dentro desta área, o que é que ele pode fazer mais, ou voltar a enviar o doente, a retornar o doente. Como vocês viram aqui, pelo que eu descrevi, o foco é sempre o doente. A medicina mais antiga e alguns médicos ainda pensam em doentes, portanto, em doentes que é uma doença, portanto, trata-se a X medicações, dá-se uma, mas não dá-se outra, e envia-se o doente de volta. Atualmente, a tendência, e o que eu defendo, é que o foco, o nosso objetivo é o doente é o centro da nossa atenção, e, portanto, o tratamento deve ser personalizado, discutido com o doente. Ele deve acompanhar e perceber claramente qual é que vai ser o seu plano de tratamento e dentro da rede, depois em que ele está inserido, como já disse, deve haver troca pré-hospitalar com o hospital e dentro do hospital em várias áreas e depois hospital retornar ao médico-família. Portanto, médico-família e hospital, dentro do hospital, novamente médico-família. O que é que um doente, em geral, pode esperar de uma consulta? E o que é que o médico espera do doente? Portanto, o doente, quando vai à consulta, tem que ter a noção que o médico vai querer acolher toda a informação. Muitas das vezes, se o parto foi normal, se foi gemelar, se tem filhos, se não tem filhos, se teve infecções quando era pequenino, se teve vírus, se tem as vacinas todas em dia. Às vezes, questões que para nós são importantes, para o doente parecem um bocadinho desnecessárias. Há alguns casos, se teve das doenças transmissíveis, se teve algum
contacto de risco, depois em termos, por exemplo, de psiquiatria, de neurologia, pelas alterações eventuais do humor ou de personalidade, se é casado, se é junto, se vive sozinho, qual a relação conjugal. Portanto, há um conjunto de informações em que o médico tem liberdade para perguntar o que acha que é importante para a elaboração do seu diagnóstico. E depois das informações escolhidas, o médico vai fazer o exame objetivo. No caso da neurologia, o exame objetivo é um pouco peculiar, não é como os outros exames, não é escutar os pulmões e o coração, estamos munidos de um martelinho, chamamos de martelo, batemos nos braços, batemos nas pernas, mandamos o doente abrir a boca, fazer caretas, enfiar o nariz como aos coelhos, espreitamos os olhos, portanto, são coisas muito específicas, engraçadas, às vezes até caricatas, mas que o doente que é observado pela primeira vez pela neurologia não conhece. As outras especialidades têm um modo de observação que é conhecido por todos. E depois, conjugando a informação com o exame objetivo, então vamos dar o diagnóstico mais provável por ordem de presunção. Achamos que o mais provável é que seja o A. Depois, mas pode não ser o A e ser o B, por isto e por aquilo, ou ser o C. Portanto, quando fazemos esta informação ao doente, devemos ter cuidado em várias coisas. Primeiro, é usar uma linguagem perceptível para o doente, senão ele ainda fica mais baralhado. E depois, ter alguns cuidados éticos. O doente tem direito a ter informação sobre as suas doenças, mas não se vai, de uma maneira desabrida e brutal, dar notícias negativas. Portanto, há que as dar sim, mas há que as dar de uma forma tranquila, empática e delicada. Quando tem que fazer mais investigação, nomeadamente exames complementares de diagnóstico, imaginemos na neurologia uma TAC, uma ressonância, um plano, uma punção lombar, temos que explicar ao doente o que é que estamos a pensar fazer, porque é necessário ao diagnóstico, ver se ele percebe e muitas das vezes o doente tem que assinar uma autorização e como percebeu o que é que o médico disse e depois então proceder a essa investigação. E no fim da investigação, estabelecer e propor um plano terapêutico de X meses, fazer isto e aquilo, os resultados podem ser estes ou outros. Havendo, portanto, um plano de monitorização, em princípio o senhor vem cá daqui a 2 meses, vem cá daqui a 3, agora durante o ano tem que ser vigiado 4 em 4 meses, isto é o plano de monitorização. Às vezes os doentes em casa têm a obrigação de apontar num diário quando não estão bem ou quando estão melhor, portanto esse plano depende muito das patologias e o médico irá explicar isso ao doente e finalmente devemos esperar que o doente compreenda que isto também é um processo muito demorado. O doente às vezes vem com urgência de ter respostas e muitas das vezes nós não as conseguimos dar de imediato. É preciso calma e de certeza que nós estamos a tentar o melhor para o doente. Às vezes esta consulta é muito demorada, a primeira consulta, mas por isso há uma segunda, há uma terceira consulta para nós afinarmos o nosso diagnóstico, melhorarmos e eliminarmos algumas hipóteses que, afinal, não têm cabimento perante alguns resultados. Assim, o nosso doente tem também obrigação, portanto, eu estive a falar no que eu acho que é o nosso dever como médico perante o doente. Um deles é ter calma e esperar pelos resultados. Eu sei que o Serviço Nacional de Saúde é muito limitativo. Às vezes os resultados demoram muito, mas isso tem a ver com outros processos que transcendem completamente o médico. O médico, de certeza, que quer dar de imediato, o mais rápido possível, os resultados e o diagnóstico ao doente e fazerem a sua medicação. Por seu lado, o doente, quando vem ao médico, tem que ter o cuidado e, se quiser, pode apontar num caderno
dar uma informação credível, compreensível e correta, não se enganar nos dados que está a dar, não pensar que aquilo que é uma coisa sem importância nenhuma. A informação do doente é essencial em doenças em que ele não consegue dar o doente, não consegue dar a informação. Vocês imaginem a doença de Alzheimer, é importante haver sempre um acompanhante que esteja próximo do doente. Aliás, na epilepsia, por exemplo, também, onde o doente tem uma crise, deve vir o familiar a acompanhar o doente. Nós gostamos em neurologia sempre que o doente tenha companhia, porque dá-nos sempre a tua opinião. A patologia do sono, se o doente de noite lhe dá pontapés, tem apneias, a neurologia é sempre importante. Portanto, doente e acompanhante, informação essencial. Se puderem às vezes trazer um vídeo, melhor ainda, ouro sobre azul. Depois, informar se tem outras doenças, se tem patologias, se há doenças genéticas na família, se há a mesma doença na família, pais, mães, filhos, primos direitos. Trazer já os exames que fez com o médico de família, ou nos médicos na medicina privada, onde quer que fosse, onde nós não possamos ter possibilidades de acesso e, portanto, para não haver essa grande duplicação de exames, que atualmente ainda ocorre, embora menos, dentro do Serviço Nacional de Saúde nós conseguimos já aceder aos outros hospitais e ver os exames na maioria dos casos, mas se o doente for à privada, por exemplo, nós não conseguimos ver esses exames e voltamos a pedi-los. Depois, trazer a lista ou as caixinhas da medicação que está a tomar, não é a medicação que lhe foi prescrita, porque eles podem não estar a tomar o que o médico lhe mandou. É a medicação que estão a tomar. Eventualmente, trazer toda a que foi prescrita, mas avisarem o médico que nesta fase não estou a tomar isto, Sr. Doutor, estou a tomar isto e isto. Pronto. E assim, com a colaboração do doente e com o médico, com empatia, com uma relação tranquila, de certo que a referência do doente será bem sucedida, o diagnóstico do doente será capaz em no menor tempo possível e, neste caso, o doente, mas também o médico, ambos ficarão contentes com o resultado. Eu espero que vocês tenham ficado mais elucidados dos vossos direitos, também dos vossos deveres, e que me enviem questões, como vão ter a oportunidade de saber que é possível. Muito obrigada a todos.